Boa noite, boa noite. Vamos chegando todo mundo aí. Aqui no Através do Espelho. Deixa eu arrumar aqui. Espero que esteja tudo bom e tudo bem. Vamos ver quem vai estar conosco hoje. Vamos ler aqui, ó. Tem o Jorginho, tem a Amanda, tem o Ser Forte, Gisele Nunes. Prazer, Vitor Hugo. Boa noite, Oxum abençoe. Pai Rodney já está conosco. Maria Fátima, Silvia Gomes, Can Lima, Akin Ale, que está na África, mandou uns vídeos lindos para mim esses dias. Michel Moura, um beijo no coração. Bruno, Aldo Siqueira, Vanessa, meu amor, um beijo no coração. Ricardo Lima, vamos chegando todo mundo. Pai Antunes, Ogan Alessandro Cruz, olha aí. E tá chegando gente. Hoje promete de verdade essa live maravilhosa com o nosso querido pai Rodney. Rodney Williams, meu irmão de santo querido e amado. Vamos lá, quem tá chegando mais aqui, eu estou com o celular na mão, vocês sabem que eu faço isso. Carmen Silva tá aqui com a gente também, Silvana tá aqui também, Iona Souza tá aqui com a gente, Sol Ribeiro, nós temos muita gente aqui e vai ser ótimo. Ebome Jurema, um beijo no coração, meu amor. Viviane Cruz, Mãe Solange Xavier, boa noite, minha filha amada, de Mato Grosso do Sul. Gu Oliveira tá aqui, Daniel Farias, da Paraíba, um beijo no coração. Sheila Souza, Iona Souza, Vitor Araújo, Babá Ebé Edilson, da Itália, Tiago, do Rio de Janeiro, Danilo Penha. Vamos chegando. Oxum abençoe e abença, meu sobrinho amado. Personal William Gundim. Vamos chegando. Roberto Pereira. Olha aí quanta gente bacana que tá conosco. Vamos chegando todo mundo. Fernandinha, minha filha, beijo no coração. Ana Paula da Silva. Oficial Zacarias. Renan Ventura. Bionda, um beijo no coração. Romana, Augusto Dias, Janaína de Oxóssi, minha filha, beijo no coração para Recife. Vamos lá. Aninha Maria App tá sempre conosco. Xandrei de Oxóssi, seja bem-vindo. Olha quanta gente bacana. Eu fico feliz. Feliz, 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 feliz mesmo, porque a noite vai ser especial. Éder Pontes, Oboroboye, babá, querido. Akin Ale, muito querido e amigo verdadeiro também. Vamos chegando. Eu já vou chamar o pai. Eu só tô organizando aqui as perguntas tudo certinho, né? Para poder fazermos a ele. Professor Guigui tá aí também. Van Rosa Savan. Eu tô olhando bem de perto assim, porque na verdade meu óculos tá aqui. E fica essa bola verde, tá vendo? Por isso que eu não uso ele. Por isso que eu tenho que ficar. Flávio Gomes, chefe de cozinha, meu querido, vai ser o Ganda Roça. Carmen Silva, Rianzinho. Vamos chegando todo mundo. Peraí, deixa eu terminar de organizar, porque eu já quero chamar o pai pra gente não perder tempo. Pra gente poder ter aí, ó. Mais gente, vamos chegando, vamos compartilhando. Igor Firme, Janaína Santos, Marfei Sobral, Maria Betânia. Vamos chegando todo mundo. Rose Carvalho, boa noite. Oxum abençoe a bênção. Vamos chegando.
Vamos chegando, tá subindo aí, toda hora vai subindo. E vamos chegando cada vez mais. Será que a gente já chama o pai? Eu acho que nós temos que chamar o pai. Chama o pai para poder essa live bombar. E começar a entrar gente sem ter quantidade. Hoje eu quero estourar essa live. E eu falo live mesmo porque é a única maneira que eu, através do espelho, consegui chegar próximo da outra pessoa, né? Porque ela vem da pandemia. Então, olha aí que bacana. Eu vou fazer o convite para o pai Rodney já. Nós já temos bastante pessoas aí dentro da live junto conosco. Então não vamos perder tempo e vamos aproveitar. Mãe Carmen de Oxum, maravilhosa. Te amo, mãe. Pai Rodney, quanto tempo, homem! Meu pai, Claudinha, sua bênção, como Oxum abençoe está? a bênção. Pai, é muito tempo que a gente não se fala. É verdade, é Estamos verdade. Eu acho que o muito período da corrido, acho pandemia que foi um uma período. agenda, né? Mas estamos aqui, né? A gente se cruza nas redes sociais, né, pai? Acho que de um jeito ou de outro, as redes sociais nos ajudam a ficar um pouquinho mais próximo, a sentir que a gente está de algum jeito conectado. Então, eu sou um fã, um entusiasta de todas as redes sociais. Acho que elas cumprem e cumpriram um papel importantíssimo durante a pandemia nas nossas vidas e continuam fazendo isso. A gente descobriu que há um mundo para explorar nas redes sociais e acho que a manutenção, por exemplo, dessas suas lives, né, trazendo conversas bem interessantes. Eu não consigo entrar sempre, mas eu estou sempre aqui de um jeito ou Com de outro, certeza, passando, né, eu em vejo todas as sempre. E conversas. agradeço E desde acho que é já. importante manter esse canal aberto para que a gente possa se comunicar e falar sobre coisas que são tão importantes para o nosso povo e para a nossa religiosidade. E, na verdade, pais, isso só engrandece todo esse nosso trabalho fora de toda a rede social também. Né? Ontem eu estava conversando com o pai Exatamente. Moacir, que a internet é muito boa, ela enobrece, engrandece, mas ela também é decadente, infelizmente, de uma maneira negativa para muitas pessoas que não sabem usar esse veículo tão importante e futurista que é isso, né? A internet para nós. É, mas eu acho que tem os dois lados, como tudo na vida, né? A gente tem que saber distinguir o que é bom do que é ruim, e, obviamente, fazer um bom uso das redes sociais é poder ampliar esse canal para chegar às pessoas com informações importantes, mas é fundamental que as pessoas não confundam informação com conhecimento. Então, Axé. o conhecimento a gente ainda adquire aos pés do orixá, leste orixá, dentro do terreiro, Axé. cumprindo o nosso sacro ofício, a nossa missão sagrada nas nossas casas de candomblé e cultuando as nossas divindades, os nossos orixás. Mas a internet, ela traz a informação, e a informação é fundamental. Eu estou aqui cheio de livros, né, no meu escritório, na minha biblioteca, e esses livros também trazem informação, mas eu não posso fazer daquilo que eu aprendi nos livros algo que se sobreponha à minha vivência dentro do terreiro. O que é importante para mim é a minha experiência com as pessoas, é a minha experiência com os mais velhos, é a minha experiência com os mais novos também, que me ensinam o tempo todo a ser uma pessoa melhor, mais inclusiva. E acho que esses desafios que os nossos tempos colocam, eles também fazem do terreiro de candomblé um território que precisa, ao mesmo tempo, se conservar dentro da sua tradição, mas se abrir para as possibilidades que esse mundo moderno apresenta. Axé, lindas palavras. Olha, para quem não conhece, eu estou hoje aqui no Através do Espelho com o pai Rodney Williams, Eugênio. Ele é babalorixá, antropólogo, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, autor dos livros A Bênção aos Mais Velhos, Poderes Senior... Fala para mim, pai, por favor. Senioridade, Isso, nos senioridade. terreiros de candomblé, palavras de axé, apropriação cultural e axé, o poder de realizar. Em 2019, ele foi premiado pela MIPAD da ONU
como, como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Olha isso, gente. Eu estou aqui com uma sumidade. Um cara que está fazendo aí para todo mundo, mostrando que com fé e amor a gente chega lá, e mostrando que com humanismo sociológico, humanitário e verdadeiro continua vivendo e acontecendo e fazendo acontecer. Pai, eu tenho um monte de perguntas que os internautas mandaram para mim. Um monte de coisas engraçadas. Ver se a gente dá conta, né? Mas vamos falar primeiramente. Ontem foi 21 de março, Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas. O que significou para o senhor essa data tão importante? Primeiro, eu quero resgatar um pouco da luta do deputado Vicentinho, que foi quem apresentou esse projeto inicialmente. Isso está tramitando há muitos anos e, obviamente, por todos os interesses que são contrários à nossa religiosidade, isso ficou travado por bastante tempo lá no Congresso, mas finalmente, sendo aprovado, foi sancionado pelo presidente Lula, o que é um sinal importante de que as coisas estão mudando nesse país e que a gente vive um tempo novo, que é um tempo de esperança, onde todas as religiões tenham o direito de se expressar livremente e de professar a sua tradição e a sua fé com tranquilidade. Então, é um dia fundamental para a gente rememorar a luta dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, mas também revigorar a nossa luta nesse tempo que ainda é um tempo que nos desafia a conquistar a justiça, a conquistar todos os direitos, a fazer valer todos os nossos direitos. Então, nós temos grandes desafios ainda pela frente enquanto afro-religiosos, e acredito que a nossa luta, né, como o nosso tempo é agora, já ensinava a nossa mãe Estela, então a nossa luta precisa ser empreendida com sabedoria e com todas as armas que a gente tem. Então, cada um dá a sua contribuição, e eu tenho certeza que a gente tem feito uma caminhada muito bonita e muito produtiva, e assim como nós recebemos um chão que já foi batido pelos nossos antepassados, nós estamos batendo o chão para aqueles que virão depois de nós, e eu tenho certeza que vamos deixar um legado muito bonito, né? Porque a gente trabalha com seriedade, né, pai Claudinho? Eu vejo o Ileolá, né, que se posiciona sempre de uma maneira muito séria, uma casa que é uma referência em São Paulo, e tantas outras casas, né? O nosso Axé Batistini, que é também uma casa tombada em São Paulo, o Axé Ileobá, as casas que são tombadas e tradicionais na Bahia, de todas as nações, de todas as tradições. A gente vai para o norte, tem a pagelança, tem o tambor de mina, tem o Xangô, tem o batuque no Rio Grande do Sul. Então, são tantas tradições, tantas raízes afro-brasileiras que marcam a história e a cultura desse país. O Angola, tantas tradições afro-brasileiras, esse país que é atravessado pela cultura negra e que precisa assumir essa cultura como sua maior riqueza. Então, esse dia é para lembrar de quem nós somos, né? Que somos um país que deve ser orgulhoso da sua origem africana também e principalmente dos processos de aculturação que essa origem nos proporcionou, nos trazendo o candomblé, por exemplo, que é uma construção da diáspora. A gente não pode perder de vista que o candomblé foi organizado no Brasil a partir das reminiscências africanas, mas que nós preservamos também essa tradição e conseguimos, né, como mostraram vários autores, dialogar ainda com o continente africano, como se fossem as duas margens de um mesmo rio, né? Mas, na verdade, esse rio é o Atlântico. E ele não separa o Brasil da África. Eu acho que o Atlântico ele une a África com a nossa diáspora aqui no Novo Mundo, né? Trazendo as nossas tradições brasileiras, mas também as do Haiti, do Caribe, de Cuba, as que ainda prevalecem nos Estados Unidos, no norte do nosso continente, e que são tão importantes para a construção da nossa resistência. Então, eu acho que esse dia é um dia para ser marcado, e é importante, pai Claudinho, que nós nos apropriemos dessa data e façamos dela realmente uma data que rememore a luta e que revigore a nossa luta. Como a gente também precisa se apropriar do dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E que é muito importante lembrar que esse dia... anos aí, né, pai? De luta, perseverança, de racismo, de intolerância, de preconceito, de agressões, de... Pai Claudinho, mudam
É muito grande. Mudam cenários, mudam as personagens, mas a história continua a mesma. Nós continuamos vivendo o mesmo processo de perseguição que vivíamos durante a escravidão, só mudam os cenários e as personagens. Então, nós ainda continuamos na luta, e é uma vergonha, por exemplo, que você tenha no Jornal Nacional uma repórter dizendo que nós somos descendentes de escravos, como se a condição de escravizado fosse inerente à condição de pessoa negra, de pessoa africana. Então, nós precisamos, primeiro, romper com essa lógica racista, trazer o letramento racial como algo fundamental para os nossos territórios de resistência e fazer das nossas casas, que são casas abertas para pessoas de todas as origens, negros, brancos, japoneses, indígenas, mas que têm que ser pessoas comprometidas com a luta pela justiça e pela igualdade. E, nesse sentido, a luta antirracista talvez seja uma das principais vertentes da luta pela igualdade que nós precisamos continuar empreendendo aqui nesse país e no mundo ainda, né? Porque o mundo ainda precisa viver um tempo que a gente não conhece. Hoje, em Uganda, por exemplo, foi aprovada uma lei que prevê pena de morte para homossexuais. Então, é um absurdo que no ano de 2023, século XXI, você tenha países que condenam com a morte, oficialmente, condenam com a morte pessoas que têm essa condição humana. Né? A gente precisa entender que, né, todas as condições humanas precisam ser acolhidas no terreiro e que todas elas precisam estar engajadas nas lutas que são justas, seja a luta contra o racismo, contra o feminicídio, contra o machismo, contra a dizimação dos povos indígenas, contra a xenofobia, enfim, todas as lutas por justiça e igualdade são lutas importantes para os nossos territórios de resistência. Axé. Olha, a fala do senhor é muito forte, e isso é muito importante, porque as pessoas têm que ter noção do que é. Não é só, eu vou ser bem sincero, não é só ter um rostinho bonitinho e colocar um torso ou colocar um equeté bonito e falar assim, eu sou babalorixá. Não, tem que ter consciência que nós temos uma luta constante, né? Tanto que nós resistimos, persistimos, insistimos e conseguimos. Esse é só o início de uma luta, né? Que já vem de muitos anos atrás. Então, nós temos que persistir mais, insistir mais e cada vez lutar mais para nós podermos eliminar aí um monte de questões que tem ainda aí prendendo a nossa vida, infelizmente, até hoje. Mas, meu pai, hoje é dia de alegria. Nós não vamos falar de tristeza. Mas a nossa luta é feliz, né? A gente faz uma luta com alegria. A gente luta sambando no pé, a gente luta sambando na cara da sociedade. Sim, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, também a gente não chega lá. Mas, pai, vamos começar assim, ó. Me fala da sua trajetória de iniciação até os dias de hoje. Para aí todo mundo ver quem vai Rodney mesmo. Aí a gente volta para os meus 18 anos de idade, né? Porque foi quando eu me iniciei no candomblé. Na verdade, eu sempre fui de Umbanda. A Umbanda é a minha religião de procedência. Então, eu fui batizado na Umbanda com 1 ano de idade. E, obviamente, como toda criança que vai para o terreiro de Umbanda com a mãe, com a avó, com as tias, a minha brincadeira era receber os guias em casa. Então, eu fazia o meu terreiro de Umbanda em casa, e lá eu tinha o galinheiro em casa, arrancava as penas da galinha, fazia os meus penachos com os meus caboclos. E assim a gente foi. Eu digo que uma criança de terreiro brinca de terreiro. Tudo, então, eu, como uma criança de terreiro, e como uma criança de terreiro, é a nossa referência. A gente recebe santo, recebe guia, os meninos da ilha de Taparica brincam de babá egum, e é assim que está se formando um ogé, é assim que está se formando um babalorixá, uma equede. É a partir dessa vivência da criança. Então, até os primeiros anos da adolescência, eu frequentei a Umbanda. Já na adolescência, eu comecei a me interessar pelo candomblé na escola, quando eu peguei alguns livros da editora 3, tinha umas revistinhas da editora 3 sobre cultura brasileira, e aí tinha as revistas da Bahia, né? Os volumes sobre a Bahia. E lá tinha os desenhos dos orixás e as histórias dos orixás, e ali eu comecei a ter o primeiro contato através da leitura sobre os orixás. E comecei a me interessar pelo candomblé. E eu nasci na Casa Verde, que é um bairro negro de São Paulo, eu falo isso com muito orgulho.
E na Casa Verde nós tínhamos algumas Ialorixás, né? Muito tradicionais, ali no Parque Peruche, a mãe Isabel, que é a mãe da mãe Wanda de Oxum, que continua tocando o terreiro, né, a finada Cateçu. Depois mãe Lídia de Oxalá, mãe Vina de Oxum, que morreu quase centenária, Oi. né? Ô, minha... E que para mim, e eram os terreiros que eu frequentava ali na minha adolescência, eu ia lá, e aquelas festas que duravam a noite inteira, com aqueles intervalos intermináveis, e a gente chegava de manhã cedo em casa, mais felizes, né? Então foi o início da trajetória, a família ainda de Umbanda muito resistente com o candomblé, então eu tive que esperar a maioridade, e quando a maioridade chegou, eu decidi que iria para o candomblé, e a família veio junto também, e hoje eu digo que no meu terreiro a família é também a base aqui do nosso terreiro, e os meus filhos de santo se somaram à minha família, né? Minha mãe passou a participar do terreiro, minhas tias todas participaram, você conheceu todas elas, e elas estavam aqui e acompanharam toda a trajetória e foram as grandes incentivadoras dessa minha trajetória. Paralelamente a isso, eu também ia fazendo a faculdade. Então, ao mesmo tempo que eu me inicio, eu frequento a faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu frequento a faculdade de Quelê. Então, eu ia todo de branco, com a minha cabecinha coberta, para os meus primeiros anos para os meus primeiros meses de faculdade. Então, foi um período muito produtivo para mim, de grande aprendizado, ao mesmo tempo que eu ia vivenciando o terreiro na prática, eu ia estudando, fazendo pesquisas a respeito do candomblé na universidade. Então, todas as pesquisas que eu fiz ao longo da minha carreira acadêmica foram sobre candomblé, ao mesmo tempo que eu vivenciava no terreiro a construção do meu sacerdócio. Então, foi a minha obrigação de 7 anos, depois aí começa aquela coisa incipiente. Não, eu quero estudar, quero trabalhar, e eu tinha um emprego formal, sempre trabalhei formalmente, era um revisor de textos, depois fui um editor, um diagramador, enfim, e daí os orixás começam a se impor na vida da gente. Eu digo que o sacerdote nunca é uma decisão. O sacerdócio ele vai acontecendo. Ele vai acontecendo, daí chega você está jogando búzios? Joga aí para mim, eu preciso ver uma questão. Aí você começa abrindo o jogo para ver qual é o Odu, sem saber muito bem como é que aquelas conchinhas se desvendam, né? Mas aí você vai abrindo o caminho. Não tem como não fazer, né? Acontecer. E aí você vai indo, daí chega um que precisa, chega outro que precisa. Quando você vê, você já está ali formando uma família, tirando os móveis da sala, esticando a lona na garagem, pegando casa de alguém emprestada para tirar IAO, e assim como todo mundo começa, né? Eu comecei também, né? Botando na sala de casa, afastando a cama do quarto para jogar búzios, fazendo ebó na lajinha onde a gente estendia a roupa, e foi assim que a vida foi se construindo. Aí eu consegui comprar a primeira casa, e depois o axé vai crescendo, a rua também vai crescendo, e aí o axé começa a ficar muito, fica muito complicada a convivência com a vizinhança, e a gente tende a se afastar um pouco, né? Então eu vim para uma chácara, e agora eu estou tocando esse candomblé, né? Nessa chácara aqui na Serra da Cantareira, que é muito próxima da casa antiga, exatamente 6 quilômetros da casa que eu tinha no Jardim Tremembé, aqui na zona norte de São Paulo. E agora eu estou bem na divisa entre São Paulo e Mairiporã. E assim eu estou tocando meu candomblé, né? Agora completando os meus 49 anos de idade, e seguindo aí na minha trajetória, continuo estudando, continuo produzindo meus textos, mas também continuo aos pés do orixá, aprendendo candomblé todos os dias com todas as pessoas que vêm nessa casa para me ensinar e para partilhar comigo os saberes que ao longo da vida me foram apresentados. Olha aí, que lindo. Pai, o senhor falou uma coisa muito importante, que todo mundo tem que ter consciência disso. Indiferente de ser do candomblé ou não, você tem que estudar e permanecer estudando para continuar e cada vez ser melhor, né? Como ser humano, como catedrático, enfim, em todas as profissões, eu digo. Eu acho que você tem que se aprimorar cada vez mais. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito religioso? Todos os dias. Basta sair na rua assim, que obviamente a gente vai perceber o preconceito. O preconceito no Brasil, ele é algo muito sutil, porque as pessoas aqui no Brasil têm preconceito de ter preconceito, né?
Então, elas não demonstram claramente os seus preconceitos, embora as pessoas tenham perdido, nos últimos anos, a vergonha de serem racistas, de serem intolerantes. Mas, de qualquer forma, nas sutilezas do dia a dia, o racismo já se manifesta. Então, óbvio que às vezes eu tenho um enfrentamento mais direto com o racismo, com o racismo religioso, eu estou dizendo, né? Mas o dia a dia de quem faz o candomblé é um dia a dia de quem tem que estar pronto para enfrentar essas coisas, né? Nunca foi fácil para nós. E, obviamente, isso tem a ver com a origem da nossa religião, por isso a gente prefere falar de racismo religioso em vez de falar de intolerância religiosa, porque a intolerância no Brasil recai sobre as religiões de matrizes africanas, que são discriminadas exatamente pela sua origem. Então é preciso entender, por exemplo, que uma casa de candomblé, ela pode ter uma maioria branca, ela pode ter um pai de santo, uma mãe de santo branca, mas isso não livra aquela casa de sofrer todos os ataques, porque quando você tocar um tambor, é sobre o tambor que esse ataque vai se impor. Quando você colocar, independente da cor que você tenha, você colocou um fio de contas no pescoço, o racismo religioso recai sobre o símbolo que você carrega. Então, uma pessoa branca, ela vai experimentar muitas vezes a intolerância, o racismo religioso, que recai sobre os símbolos que ela está carregando. Então, uma mulher branca de baiana, ela vai sentir o que é o olhar do preconceito, o que é a discriminação. O Fábio, por exemplo, né? Com aqueles olhos azuis, ele foi uma vez para a feira todo de roupa de candomblé, de roupa de ração, e uma das coisas que ele ouviu de uma senhora que estava ali vendendo limão é que ele era muito bonito para fazer parte dessas coisas, né? Então, você associa candomblé a pessoas feias e, obviamente, que você associa a feiura à negritude. Então, é muito importante que a gente perceba, e por isso que eu digo que as pessoas brancas precisam estar engajadas na luta antirracista, porque, afinal de contas, é algo que todos nós vamos experimentar quando colocamos sobre os nossos corpos, sejam eles negros, sejam eles brancos, algum símbolo de tradição africana. Obviamente que um corpo preto ele vai ser atravessado por mais riscos, né? Porque, além de tudo, a minha pele eu não posso mudar, né, meu pai? Eu sou um preto indisfarçável, eu não tenho como trocar a cor da minha pele. Obviamente, uma pessoa que retira o fio de conta, ela vai ser só mais uma pessoa, mas eu continuo sendo preto. Mesmo com ou sem fio de contas no pescoço, eu continuo sendo preto. É bem verdade. Né? Eu falo, eu sou preto, sou gay, sou de candomblé, e eu não sei esconder para ninguém, eu falo sempre, porque eu tenho que levantar todas as bandeiras que faz bem ao próximo, né? Sim. E sempre lutar e ajudar a lutar. Eu acho que é isso, né, pai? Sim, pai. E é exatamente isso. Porque nós somos atravessados, né, por várias coisas. Então, você imagina que uma pessoa que é preta, que é homossexual, que tem uma religião de matriz africana, olha quantos componentes que ela tem para ser mais discriminada ainda. Então, veja que são opressões que vão se somando e que nos colocam em mais risco. Por isso que é importante lutar por direito. Porque o direito de todos assegura que a vida, né, seja plena para cada pessoa, mas também que a lei seja aplicada e que obrigue as pessoas que não gostam, porque ninguém é obrigado a gostar de mim, nem quero que gostem de mim, algumas pessoas, mas elas são obrigadas a me respeitar. Elas têm que me respeitar porque é o que a lei prevê. Ô pai, o senhor acha que hoje a palavra preto e preta virou um modismo? Uhum. Então, eu acho que tem uma questão aí, e muito obrigado por essa pergunta, pai Claudinho, porque há uma confusão que nós precisamos muito esclarecer. O termo preto e o termo negro, o movimento negro unificado, o movimento negro unificado, o teatro experimental do negro, né? Então todas as lutas que foram empreendidas pelo povo negro foram no sentido de incluir negros de todas as tonalidades. Então, no Brasil, né, quando a gente é miscigenado, vai ter negro de pele mais clara. Eu tenho meu sobrinho Cairê. Eu sou negro. Pois é, exatamente. Exatamente. O meu sobrinho Cairê, que é quase um albino, mas que você olha para a cara dele, você não vai ter dúvida de que é uma pessoa negra. Não tem a pele escura, mas é uma pessoa negra. Então, por isso que é importante distinguir o termo preto do termo negro, porque o termo negro ele abarca todas as tonalidades de pele. Então, o pardo, por exemplo, que é uma nomenclatura que a gente não gosta muito, mas que é oficial, está lá nos dados estatísticos do IBGE. Então, o contingente negro é a soma de pretos mais pardos, que são os miscigenados, digamos assim. Mas
o pertencimento racial, pai Claudinho, é uma questão política. Então, é sobretudo com que lutas eu me engajo, né? Onde eu me enquadro culturalmente, qual é a cultura que eu abraço, e principalmente entre uma pessoa, porque os negros ainda se confundem, né, sobre quem é negro e quem não é, mas os brancos sabem, né? A polícia sabe, né? A polícia sabe exatamente, né? Então a gente precisa até hoje. resolver essa questão entre nós, porque ela tem criado um problema sério, né? Então, negros, a soma do contingente preto e do contingente pardo. As pessoas podem se dizer pretas? Elas podem até se dizer pretas e não tem problema nenhum, porque eu acho que também, né, do ponto de vista semântico, as palavras vão mudando de sentido, vão mudando de significado. Mas a gente precisa entender, e eu sou um sociólogo também para isso, né? Para saber que tem critérios técnicos para definir quem se enquadra onde e que, obviamente, nós somos a maioria da população, justamente porque esse contingente de negros de todos os tons, né? De todos os tons fazem parte da nossa maioria, são a maioria da população. Então a gente precisa considerar que o país é um país negro, justamente porque todas essas pessoas que foram miscigenadas, elas se enquadram no grupo negro justamente porque elas também têm acessos negados. Elas podem ter até alguma vantagem social sobre uma pessoa mais escura, mas elas também sofrem com a discriminação, também sofrem com a falta de acesso, com o racismo. Então, é importante que a gente saiba que nessa luta estamos juntos e que os negros de todos os tons precisam ser reconhecidos dentro dessa luta, porque é fundamental que nós entendamos isso. Deixa eu perguntar mais uma pergunta para o senhor. O senhor acha que, então, nós vamos lutar mais quantos anos para ver se a gente consegue enxergar o fim desse racismo que maltrata tanta gente? Olha, pai Claudinho, eu sou muito esperançoso, mas eu acho que é uma luta que a gente vai continuar fazendo para que as próximas gerações tenham um caminho mais fácil do que o nosso. É uma luta que o racismo é estrutural, o racismo ele está no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Então, o racismo ele vai determinar, por exemplo, como os corpos se comportam diante de algumas situações. Então, como um corpo negro reage, por exemplo, à presença da polícia? Como um corpo branco reage à presença da polícia? E como um corpo branco reage à presença de uma pessoa negra? Né? Se um corpo branco estranha a presença de uma pessoa negra, se um corpo branco consegue ver uma pessoa negra para além dos lugares de serviço. Então, é muito importante que nós... Hoje eu vi um amigo muito querido fazendo um desabafo, porque é um homem negro, mas um homem negro que teve uma ascensão social, um homem negro rico, que foi comprar um carro, né, um carro de luxo, um Mercedes, mas que foi destratado em todas as concessionárias. Um cara que estava ali para pagar em cash um Mercedes de 600 mil reais, né? E que tem que se justificar cada vez que tem que fazer uma compra, que tem que se justificar cada vez que está num lugar que as pessoas acham que não é o lugar dele. Então, eu acho que a gente tem uma luta muito grande, né? Até que eu seja, por exemplo, até que a minha presença não seja estranhada em alguns lugares, é uma luta muito grande que a gente tem que empreender. Quando eu penso que a coisa está bonita, que a coisa está ficando legal, por exemplo, eu estava lá na Bahia, nós nos encontramos já na Bahia em alguns carnavais, né, pai Claudinho? E a gente gosta da festa. E aí eu estava lá, fui convidado para a pipoca de uma cantora, né, muito querida, e aí tinha uma cordinha, né, nessa pipoca, porque era uma pipoca, mas tinha uma cordinha que estavam algumas pessoas. E aí eu tô lá, me divertindo, cantando, e daqui a pouco chega um segurança, ele simplesmente levanta a corda e diz, e me mostra, me pede para sair, porque ali era um espaço só para convidados. Aí o Fábio estava do meu lado, ele mostrou assim a pulseira e falou, isso aqui, eu com a pulseira na mão, a pulseira. Agora, como é que uma pessoa que o critério dela para saber se a pessoa pode ou não estar ali é uma pulseira que a pessoa está no braço, como é que ela olha para mim antes de olhar para o meu braço? Por que ela achou que eu não poderia estar ali? Né? Então, a gente sabe que ninguém vai dizer que a questão é a cor, mas a gente sabe exatamente o que é. Infelizmente, então, pai, é a realidade, pai. É a realidade. E a gente vê, por exemplo, na realidade do Carnaval de Salvador, eu acho que a polícia do Carnaval de Salvador, e a gente que já é antigo nesse carnaval, a gente sabe como a polícia já foi truculenta nos carnavais de Salvador. Quem já tomou
uma paulada no baço, Uma é que sabe o quanto a polícia... pelada, qualquer coisa parecida. Tome distraído, né? Tome distraído. Agora, a polícia já está muito mais simpática no carnaval de Salvador, mas a polícia ainda continua empurrando pessoas pretas. E continua tá desviando dos brancos. A polícia desvia dos brancos e empurra os pretos. Então, veja, né? Quando a polícia vai fazendo um zigue-zague no meio da multidão, porque desvia das pessoas brancas e empurra com cacetete as pessoas pretas, e eu posso provar o que eu estou dizendo, porque o Fábio estava lá, ele falou, vou testar isso agora, porque branco tem privilégio para isso. Eu falei, vai lá, quero ver. Ele parou, a fila de policial vinha vindo, ele parou de costas, a polícia simplesmente desviou dele. Desviou dele. Então é muito importante que nós possamos perceber que a nossa sociedade foi fundada na desigualdade. E que essa desigualdade, para que ela seja superada, nós precisamos mexer na estrutura. E a estrutura também significa poder, significa acesso a lugares de ascensão social, significa você não duvidar de onde vem o dinheiro do preto. Né? Por exemplo, quando eu sou parado pela polícia, dirigindo o carro, o Fábio está comigo do lado. Eu vou deixar o senhor concluir. E eu vou contar uma também que eu passei. Infelizmente foi horrível, mas continua, pai. Então, aí o Fábio de um lado e eu do outro. A polícia me para, bota um de um lado, bota outro do outro. A pergunta que eles fazem para o Fábio, tá tudo bem com você? A pergunta que eles fazem para mim, como é que você conseguiu esse carro? Tá tudo bem? Por que não estaria tudo bem com ele? Por que eu tenho que dar a explicação de como eu consegui um carro? Né, pai? Então o senhor sabe também, já deve ter passado por poucas e boas também, e sabe bem como essas coisas doem na gente, o quanto a gente fica cansado, né, diariamente de ter que denunciar isso, mas é um lugar incômodo. Se é incômodo para as pessoas brancas ouvirem falar de racismo e perceberem o quanto elas precisam também se educar para não serem racistas, porque dentro de uma estrutura racista é inevitável que você não seja. Então, é importante que você perceba o quanto você precisa se educar, se letrar, né, racialmente, para entender que são lugares que a gente precisa, são lugares sociais que a gente precisa superar. E o lugar do negro ainda é o lugar da subalternidade, ainda é o lugar da pobreza, ainda é o lugar da feiura. E nós estamos aqui para mostrar o contrário, que a gente tem o direito de estar onde a gente quiser, de consumir o que a gente bem entender, mas essas dores são muito, muito difíceis, e se é incômodo para as pessoas ouvirem falar, imagina para a gente que está vivendo. Olha, pai, eu tive uma coisa simples mesmo. Agora, no mês de dezembro, eu estava em Paris, e eu postei foto na Torre Eiffel. Acompanhei tudo. Postei uma foto na Torre Eiffel. Uma pessoa muito racista virou e falou assim, como você conseguiu dinheiro para chegar até aí? Olha aí, esse é o dinheiro que vocês dão para ele. O senhor... Sim. E o senhor acha que eu já também... É uma coisa recorrente para nós, pai Claudinho. Bem-vindo! Bem-vindo a esse time de pessoas que são discriminadas e que tem que justificar porque elas estão nesses lugares. Nós temos que justificar porque nós temos bons carros, porque nós temos casas confortáveis, porque nós gostamos de jantar e comer uma comida boa, porque a gente gosta de viajar e de comprar roupa de grife. A gente tem que justificar o tempo todo esses acessos. Meu pai, o senhor falou tudo. Nós temos que justificar tudo que nós fazemos. As pessoas esquecem que a gente acorda cedo, que a gente dorme tarde, e nós viajamos para um lado, viajamos para o outro, fazemos ebó no mato, corremos perigo, entramos dentro da roupa, pegamos isso, pegamos aquilo, colocamos nosso joelho no chão para entrar em contato com os nossos ancestrais, colocamos o coração e pedimos com fé. As pessoas não têm noção que esse trabalho religioso não é só tá bonito. Não, é o nosso sacro ofício, pai. É o nosso sacro ofício, é o nosso sacrifício. Nós prestamos um serviço fundamental para a sociedade. A sociedade precisa do sacerdote. A sociedade precisa de nós. As pessoas que adoeceram durante essa pandemia tiveram nas nossas lives, muitas vezes,
a palavra de conforto que elas precisavam naquela solidão que elas estavam Meu vivendo. pai, eu entrei em clausura, assim, vamos dizer dessa forma, porque eu fiquei com tanto medo, e o pai Carlito virou e falou assim, filho, você tem que falar com as pessoas, você se trancou na sua casa e você não quer falar com ninguém. E o Através do Espelho veio devido a isso, Sim, para eu poder me sim, aproximar novamente das pessoas que eu tinha me afastado, uhum, porque todo convite sim, que eu tinha, eu me excluía e eu não queria, porque eu estava com medo, mas aí o Através do Espelho trouxe isso tudo de volta. Eu tenho uma presença hoje aqui maravilhosa, que é do Doté Hamilton, que tem um terreiro no Curuzu. olha só. Nosso Abá, antiguíssimo, viu muita Sim, gente lá na Bahia fazer santo. É um senhor que eu tenho uma admiração maravilhosa, uma pessoa e fantástica. ele tem todo o meu respeito e minha admiração também. Milton, a bênção, seja muito bem-vindo. Eu quero ter o prazer de fazer o Através do Espelho com o senhor. E olha, beijo no coração. Não vejo a hora de retornar à Bahia. Meu pai, vamos lá, que tem pergunta pra caramba aqui. Desculpa o caramba, mas é a verdade. Vamos Mas lá. Mas, pai, o senhor disse uma coisa tão importante agora do nosso isolamento na sim, pandemia, durante a pandemia. Porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam, pai Rodney, o senhor deixou de visitar os terreiros, deixou de ir na casa das pessoas. E aí, obviamente, que eu tive que fazer no momento da minha vida uma escolha. Né? Quando você compra uma casa maior, isso demanda gastos, demanda uma dedicação muito maior para que a gente possa dar conta de custear tudo aquilo que a gente está buscando. Tudo é muita luta, com muito sacrifício, e foi para mim um recomeço literalmente, foi barracão que teve que subir do chão, foi quarto de santo que teve que subir do chão, foi axé que teve que ser plantado novamente. Então foi uma série de trabalhos, né, que a gente teve que empreender dentro de uma casa para fazer toda a assim, reforma, e não dava, pai. mas não cabia, não comportava mais pessoas Não dentro. tinha Né? mais condições. A rua, pai, se tornou um lugar muito complicado, né? E a Isso gente é criava um principalmente incômodo, né? estava porque os carros não tinham nem mais como parar. Não tinha onde parar carro, não tinha o que fazer. Então eu precisava mudar, e aí foi uma escolha. Aí a gente faz essa escolha, se afasta um pouco, mas com a intenção de voltar. Aí quando a gente quer voltar, vem a pandemia, né? E aí, obviamente, que a gente ficou isolado. Foram quase 3 anos de isolamento, né, pai? Agora, E eu aqui em casa, por exemplo, eu tive perdas muito pesadas, né, durante a pandemia. Foram 4 pessoas da minha família que faleceram no período de um mês. E foi muito duro para mim passar por tudo isso num período de isolamento. Imagina, pai, minha mãe, uma senhora que era tão vaidosa, uma mulher linda, queridíssima. que tendo morrido de Covid, não teve direito a uma roupa, a uma flor no caixão, e você não poder receber um abraço de um amigo, né? Tanta gente que eu sei que queria me abraçar, mas que não podia me abraçar, porque estava todo mundo no auge da pandemia, sem vacina, sem nada. Eu com Covid, devo ter infectado metade do serviço funerário, porque só tinha eu para fazer, todo mundo infectado em casa, e a gente teve que ir para essa luta e empreender. Por isso que é tão importante para a gente ter consciência de quanta vacina veio para salvar as nossas vidas. Se a gente pode hoje voltar a circular nos candomblés, a visitar as pessoas, é porque tem a vacina. Então a gente precisa confiar na ciência, confiar naquilo que os orixás nos trazem como legado, que é associar o nosso conhecimento tradicional com o conhecimento científico. O San é isso, o San é a vacina, é o remédio, o Molu é isso, é o conhecimento sobre a doença para proporcionar a nossa cura. Então nós nos apegamos nesse período aos nossos orixás e tivemos que nos isolar, mas a rede social, felizmente, nos deu essa possibilidade de manter o contato e matar a saudade. E foi a melhor coisa que aconteceu. Pai, agora passando pandemia, passando tudo isso, como o senhor vê o candomblé de hoje? Olha, eu acho que o candomblé vive os desafios do seu tempo. Nós temos um candomblé que ainda recente de muitas modificações. Eu acho que a gente precisa superar uma série de coisas e a gente precisa também começar a pautar a nossa agenda a partir de outros lugares. Então, a gente está sendo desafiado pelos tempos que correm. Então, a gente precisa saber incluir as pessoas, a gente precisa discutir questões que a sociedade está suscitando e que, às vezes, no terreiro a gente ainda tem sido muito conservador. Achar que o candomblé
está fora da sociedade e não vai reproduzir os preconceitos e as discriminações, é um grande equívoco. É justamente assumindo que a gente pode fazer isso que a gente consegue combater todo tipo de discriminação dentro das nossas casas. Então, a gente precisa... Há um debate importante sobre o acolhimento de pessoas trans, há um debate importante sobre como a gente vai dar acessibilidade para as pessoas de candomblé, e há um debate que há muito tempo a gente vem fazendo, que é no sentido de permitir que as pessoas venham para o candomblé e permaneçam no candomblé. Que as nossas casas sejam lugares em que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades sem se sentir de forma alguma ameaçadas, que elas se sintam acolhidas o tempo todo. E a gente precisa corrigir as relações de poder que ainda são pautadas no autoritarismo e esquecem que o nosso princípio básico é o da autoridade e não do autoritarismo. Eu tenho uma fala, sempre que eu falo isso. Eu falo que antes de nós perguntarmos o nome, nós abrimos nossa porta, recebemos, damos o que comer e depois nós falamos, muito prazer, seja bem-vindo. Exatamente, é isso. A gente não vai perguntar quem é a pessoa, de onde ela veio, nada disso. Pai, eu fiz a festa de Beja aqui, o Caruru, e a gente dá doce para as crianças da comunidade. Só que as crianças, por conta da influência dos evangélicos, não querem pegar o doce da macumba, né, que é doce do diabo. Então, o que a gente fez? Aí nessa coisa de vulnerabilidade, pai, a gente teve uma ideia. Vamos dar uma cesta básica para cada criança que vier na festa e as famílias vão permitir que eles venham. Pois bem, nós fizemos isso, fizemos a campanha, só que aí explodiu, porque estava todo mundo numa vulnerabilidade social tão grande, as pessoas passando necessidade, que todo mundo não queria saber de onde vinha a cesta básica, se era da macumba, se era da igreja, mas todo mundo mandou as crianças. Então a gente tinha mais de 200 crianças aqui na casa, né? E obviamente teve muitos parceiros que nos ajudaram, e as redes sociais, elas são ótimas por isso, porque elas nos ajudam também a ampliar os nossos parceiros, as pessoas que querem colaborar, mas que às vezes estão distantes, as empresas que querem colaborar e que às vezes não sabem como. E eu acho que a gente criou nas redes essa relação. Então, muitas empresas mandaram suas contribuições, cestas básicas, a CUFA ajudou, o Instituto Luiz Gama ajudou, muita gente, né, pessoa física ajudou, e a gente fez uma festa linda, sorteamos bicicleta, sorteamos celular, que era a única possibilidade dessas crianças. E aí teve maquiagem, teve doce, com muita comida, e as crianças vieram, todas levaram, cada uma levou uma cesta básica para casa. E aí, pai Claudinho, depois, mães evangélicas ligando para nós, no terreiro, para agradecer, porque os filhos voltaram para casa dizendo que foi o dia mais feliz da vida deles. Então, olha, quando as pessoas não se abrem para o diálogo, olha o que elas perdem, a possibilidade de conviver. Ninguém quer converter ninguém aqui. A gente só quer dar alegria para as pessoas e acolher. Com intolerância, com racismo, com toda dificuldade, todo mundo já comeu uma balinha de Cosme e Damião. Sim, e muitas vezes foi o que matou a fome daquela família, pai. E outra coisa, às vezes a liderança religiosa, ela precisa ser responsável porque as pessoas precisam comer. As pessoas precisam comer, não importa se a galinha é a galinha que veio do terreiro, mas meu freezer às vezes está cheio e eu tenho que mandar tudo isso para a comunidade. E, felizmente, a gente tem a Luana, que é uma pessoa incrível da comunidade aqui do Jardim Cachoeira, que ela vem, pega todo o excedente de frango, de cabrito, do que tiver aqui em casa, ela faz marmita todo final de semana para levar para o morador de rua. E a gente que abastece as marmitas dela de mistura com frango que a gente mata aqui no terreiro, que muitas vezes a gente não dá conta de comer todo mundo. Eu como frango de ebó, eu como frango de orô, eu como cabrito, eu como de tudo, pai. Mas a gente não dá conta. Por mais que a comunidade seja grande, é muita coisa às vezes. Então o excedente vai para essa comunidade e as pessoas são gratas, porque quem está na rua, pai, precisando de um prato de comida, não quer saber de onde a comida vem. E é muito cruel quando uma pessoa vai lá, oferece um prato de comida e diz que só vai dar aquele prato de comida se a outra pessoa que está passando fome, que está humilhada, aceitar Jesus. Gente, você não vai perguntar se ela acredita ou não no que você quer, você oferece e pronto. Então, é muito importante que as lideranças religiosas de todas as religiões se abram para o diálogo e, principalmente, que percebam o quanto existe de vulnerabilidade nas suas comunidades e que, às vezes, você proibir as crianças de comer um doce do terreiro de candomblé é proibir o único acesso que elas teriam a um doce na vida. Porque os pais não
tem condições de E comprar. A mãe, hoje, geralmente, né, pai? infelizmente, Porque o pai está preso às vezes, o pai está preso, o pai já morreu. é, infelizmente é uma realidade que nós vivemos isso. Pai, É, dentro do sim, candomblé nós temos muitas diferenças, né? sim, Eu falo candomblé em si com candomblé mesmo. Como se perfeito, claro. podemos, De casa para casa, é, pai. como o senhor De acha casa que para nós casa. podemos realinhar a modo de diminuir essas diferenças? Mas, pai, será que essas diferenças precisam ser superadas? É uma provocação que eu faço. Porque, veja, o que eu acho que precisa ser superado? As diferenças sociais precisam ser superadas. As desigualdades precisam ser superadas. Mas a diversidade, ela é uma riqueza. Então é importante, pai, que eu seja diferente do senhor. Que nós tenhamos pensamentos divergentes, às vezes, está tudo bem. Não é um problema ter pensamentos divergentes. Né? Não é um problema achar que a Oxum fica mais bonita de dourado ou se ela fica mais bonita de amarelo. Isso não é um problema. Não é um problema se a galinha da Angola vem antes, né? E se a gente não sabe o fundamento exato do que a gente está fazendo, porque a gente se acostumou numa tradição e a gente vai aprendendo assim, muitas vezes não questiona por que é daquele jeito. E tá tudo bem, né? Não é todo mundo que é antropólogo e tem que ficar explicando o significado das coisas. A gente não tem a tradução da cantiga, mas a gente sabe a hora que tem que cantar. Isso é o mais importante, pai. Todos nós começamos o nosso candomblé cantando E Ogum Ajoe Mario. E Essa é a e cantiga que toda começa o canta do candomblé em candomblé é todas as igual, casas. pai. É isso. Indiferente de pequeno ou Eu nunca grande, vi começar xirê com outra cantiga, pai. o senhor falou tudo. Olha, isso daí é uma coisa de vaidade, eu falo, infelizmente, que as pessoas têm uma contra as outras. Eu acho que candomblé é tudo igual, porque o senhor tem atabaque, eu tenho atabaque, o senhor Sim, tem cadeira, eu tenho cadeira, o senhor tem ogã, sim. eu tenho ogã, fulano tem equed, nós temos equed, tem iaô, tem ebome, tem abá, tem senhorzinho, senhorzinho, senhorinhas, tem sobrinho, tem tia, tem... É tudo igual, não muda nada. É Eu tudo igual. Não. E é o fazer feijão, uma. pai. Cada um tempera do seu jeito. Cada um tempera o feijão do seu jeito. E é gostoso, às vezes, provar o feijão da casa É do uma vizinho, não é? delícia, Às uma vezes delícia. é uma delícia o feijão da casa do vizinho. Aliás, a comida do vizinho só cheira na casa da gente, né? Já Com percebeu? com certeza. Então, isso às vezes também abre uma curiosidade para saber como as coisas acontecem. E eu sempre digo para os meus filhos de santo: meus filhos de santo não são proibidos de ir em terreiro de ninguém. Eles podem ir nos terreiros que eles quiserem, quando eles quiserem, eles são livres para conhecer todos os terreiros, mas eu sempre digo: se vocês estiverem e eu não estiver, vocês estão me representando. Portanto, tenham um comportamento condizente com aquilo que eu sou, com o nome que eu carrego e com o nome que eu preservo. Então é muito importante que a gente saiba respeitar a casa do outro, saber que a maneira como o outro dança não precisa ser igual à maneira como nós dançamos, e muitas vezes a marca daquela casa, a identidade daquela casa, está na diferença da dança de uma cantiga, e aquilo é parte da identidade daquela casa. Uma vez nós estávamos dançando para o Xumaré na nossa casa, Pai Pércio se levantou e foi mostrar como a gente dançaria daquele dia em diante. No Battistini não se dança como ele dançou, mas talvez, né, naquele momento ele estivesse dando para minha casa uma identidade que nós precisávamos ter, no sentido de saber que também nós poderíamos ser uma referência. Não é, pai? Então eu sei que o Ileolá não faz um candomblé exatamente igual ao Axé Battistini e a todas as outras referências que o Ileolá tem. Assim como o Battistini também não faz um candomblé que seja igual ao da Casa de Oxumaré, da Muritiba ou do Gantuá, porque é uma fusão de todos eles. Assim como também a gente foi fundindo uma série de coisas, né? Uma série de conhecimentos, inclusive divindades que vieram de outras nações, porque aqui, por exemplo, eu tenho um assentamento de templo e cultura, e eu vou fazer o quê? Eu tenho voduns aqui que estão assentados, na sua casa também tem voduns assentados, e nós somos queto, mas por que a gente não pode? O candomblé é Jejinagô, o candomblé é Angola, o candomblé é tudo isso junto, porque as pessoas precisam entender que a força que nós cultuamos, independentemente do nome que nós damos a ela é uma força só. Ela é a força viva da natureza, que tem sua origem na África, que tem raça, tem história, mas que pode ter um nome que a gente dá e o culto que a gente dá. Desde que a gente saiba fazer com conhecimento, e fazer certo, pai, é fazer como a gente aprendeu. Só isso. Não importa se a pessoa canta
batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, ou se batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Se ela aprendeu desse jeito, está cantando e está dando certo, que ela continue assim. Mas isso chama bairrismo, infelizmente. As Sim, pessoas têm o sim, costume de achar que só o que é certo é o que eles sabem. Ou sim. só a história deles é correta. E, pai, a gente impede um aprendizado tão grande, é tão bonito quando o senhor vem na minha casa e canta uma cantiga bonita para o Oxóssi, né? Uma vez eu lembro que pai Calito veio em casa, ele cantou uma cantiga linda para Logum Edé e para Oxum, né? Um ato bonito que ele fez, Logum Edé e Oxum, né? Logum Edé se deitando no colo de Oxum, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu nunca tinha visto. E foi o pai Calito que veio em casa e fez, e que eu achei lindo. Depois de perguntar, meu pai me ensina, me diz essa cantiga. Por quê? Porque aquilo foi importante para nós e foi uma forma de partilhar o axé, pai. Eu não, de jeito nenhum a gente pode se sentir ofendido quando alguém vem na nossa casa e bota uma palavra que a gente não conhece. É a oportunidade que a gente tem de aprender. A oportunidade de aprender, ela não pode ser perdida. Então eu não perco a oportunidade de aprender. Então quando as pessoas estão aqui em casa, inclusive dia 1º de abril é a festa de Oxóssi, uma festa que vai começar às 6 da manhã. E que o ano passado já foi às 6 da manhã. É a alvorada, a festa de Oxóssi é na alvorada. Quem puder vir, eu vou ficar muito feliz, mas eu vou entender quem não puder vir. E quem puder vir vai participar, vai estar junto, vai ajudar a cantar, vai ajudar a louvar, vai ajudar no que for preciso a trocar um santo, porque aqui é um terreiro que acolhe, e acolher não pode ser só no discurso. Acolher tem que ser na prática, botando todo mundo para fazer junto e mostrando que o candomblé está pronto para ensinar a todo mundo, a toda a sociedade, como se faz o acolhimento, como se inclui pessoas de todas as origens e de todas as condições humanas. Isso é muito importante, pai. É o acolhimento de todas as formas, com todos os gêneros, todas as cores, todos os credos. E vamos lá, tem que colocar água, entrar cada vez mais gente, para a gente poder nos unificar e mostrar que nossa religião é linda mesmo. Pai, tem umas perguntinhas aqui. Vou fazer... O senhor responde brevemente para poder dar tempo. Vou tentar, né? O senhor já viu que ser breve não é uma qualidade que eu tenho. Não, e eu também nem ficar ocupando muito tempo do senhor, que eu sei que o senhor também tem os seus afazeres. Mas isso é pergunta dos... E é antes de tudo, meu pai Claudinho, antes de tudo um prazer estar aqui conversando com o senhor, uma honra mesmo. E é um tempo que eu estou ganhando nessa troca que nós estamos fazendo aqui. Então, esse é o nosso tempo. Senhor mesmo. Ó, gente, quem não sabe, eu sei, mas a gente vai se abraçar em breve. Antes da pandemia, ele vinha aqui sempre, um dia antes do candomblé, de Oxum e Oxumaré. Ele trazia girassóis e flores para a mãe Oxum e para Oxumaré. Tomava café com a gente todas as vezes. Foram muitos anos que ele fez isso. Muitos anos fazendo isso. E quero voltar com todo o meu coração a fazer. Com certeza. O senhor é um querido. Mora no coração, meu irmão querido. Vamos lá, pai. A pergunta dos internautas está aqui, tá bom? Aí eu vou mostrar para o senhor. Estou me mudando de casa. O que faço para limpá-la e abençoá-la energicamente? Energeticamente, né? Então, pai, a gente também muda de casa, né? Então, eu acho muito importante, né, mudar a energia da casa. O que eu faço? Quais são as providências que eu faço? Então, eu vou falar o que deu certo para mim. Eu acho que a primeira forma de limpar a casa é bater folha, fazer defumação. É assim que a gente faz a limpeza espiritual da casa. E, obviamente, que eu uso, né, as folhas, folha de aroeira, para-raio, peregum, enfim, folha, é sempre bom bater folha na casa, e folha só vai trazer coisa boa para dentro de casa. Então, bater folha para fazer aquela limpeza, fazer aquela defumação com todas as ervas, incenso, beijoim, alecrim e alfazema. Né? Isso dá sempre certo. Isso a gente aprendeu lá no ponto de Umbanda e continua dando certo aqui e vai continuar dando certo sempre, porque só traz coisas boas. Né? Pai, ó, filha de Ogum, resgatando o vínculo, como posso estar mais aberta à espiritualidade? Olha, eu não sei exatamente o que ela está dizendo por resgatar o vínculo, mas eu imagino que ela esteja voltando no terreiro, né? Uma filha de Ogum, que eu imagino que ela talvez esteja voltando para o terreiro. Que bom que ela está voltando, fico muito feliz que ela esteja fazendo o caminho de volta. E acho que estar aberta é viver plenamente, é se entregar. Né? Toda entrega ela vai ter uma retribuição.
toda entrega. A gente precisa estabelecer, pai, com o orixá uma relação de dádiva. Dar, receber, retribuir. Não existe terreiro perfeito, não existe. A minha casa de candomblé não é perfeita e não quer ser. Eu não quero ter uma casa de candomblé perfeita. Eu sou um ser humano, eu erro, eu acerto e eu quero ser cada vez mais humano. Isso quer dizer que eu vou errar, vou tentar me corrigir sempre que possível e eu estou aberto para aprender. Então, todas as pessoas que vierem, né, e que retornarem para o terreiro, elas precisam estar abertas para viver a experiência e saber que mesmo as coisas difíceis que às vezes acontecem dentro do terreiro, elas talvez estejam nos preparando para as coisas também que vão nos desafiar, que também vão nos desafiar na sociedade mais ampla. Né? A gente às vezes não se dá com o irmão de santo, mas no emprego será que a gente se dá com todo mundo? Na família será que a gente se dá com todo mundo? Será que o candomblé não está nos ensinando, através da relação com aquele irmão, também a rever a nossa relação familiar, a rever a nossa relação profissional? Então a gente precisa saber que mesmo as coisas difíceis, desafiadoras que acontecem no terreiro, estão nos ensinando a enfrentar problemas mais amplos na sociedade. Coisa linda. Mãe Carmen Virgínia tinha mandado a bênção pra gente, um beijo para ela. Minha querida Maninha. Um amor de pessoa. Eu mudei meu dia de quinta-feira porque ela faz a comida de quinta-feira sempre às 8 horas. Sim, comida de quinta, não perco. Eu falei, não, meu amor, o dia de quinta-feira é seu, eu fico com quarta sem problema nenhum. Xangô é meu pai, ele vai me abençoar para a gente poder fazer essa live toda quarta-feira. Um beijo no coração. E um prestigia o outro, né, pai? Um prestigia o outro. Com certeza. Pai, ó, Ogum Arins, também tem caminho com Emanjá ou só com Oxum? Olha, pai, eu acho que essas coisas de qualidade, elas dependem muito de como a pessoa aprendeu, né? Eu acho que até, às vezes, eu sempre procuro manter uma postura ética com relação a isso. E o aprendizado de cada casa, ele pertence a cada casa. Cada casa vai saber como vai conduzir os caminhos daquele orixá. E quando a gente se entrega a um babalorixá, uma ialorixá, nós precisamos confiar no que ele está dizendo. A gente sabe, por exemplo, de acordo com a nossa tradição, que Oxalá não leva dendê. Mas se meu pai de santo, meu pai perto, chegasse aqui e dissesse, Rodney, pode encher o ibá de Oxalá de dendê, eu não ia pensar duas vezes. Eu não ia pensar duas vezes. Eu também ele mandou, eu faria. Totalmente desse. Eu faria. Então, eu acho que a gente não pode questionar os mais velhos. Eu acho que é muito feio questionar os mais velhos. Às vezes eu vejo hoje no candomblé da atualidade, que é um candomblé mais bem informado, né? A gente tem acessos, a gente sabe lidar com os aplicativos, a gente sabe lidar com a internet, né? A gente não me inclui, tá? Porque eu sou ainda um cara muito conservador. Sobre internet, aqui a Mãe Graça está aqui com a gente também. Um beijo. Porque assim eu já emendo. Ó, pai, como é lidar com... Mãe Graça, um beijo, Mãe Graça. Mãe Graça é das pessoas que eu mais amo no candomblé, uma irmã querida. E eu tô com muita saudade da Mãe Graça. Pai, como é lidar com os filhos de santo de hoje, nesses últimos tempos, tendo a internet tão reveladora? Pois é. A internet, ela pode ser uma aliada, mas mãe menininha, segundo o pai Valdomiro, mãe menininha dizia que muito saber atrapalha. Muito saber atrapalha, porque o saber tem que ter qualidade. Então, se você não tem uma referência do que você está aprendendo, não te serve de nada. Meu pai tinha uma época que eu tinha um monte de fitinha, sabe? Fitinha cassete, com um monte de cantiga. Eu também tenho até hoje um monte de cantiga que eu nunca ouvi, que eu não sei a hora que eu tenho que cantar. Para que me serve? Uma coisa que eu não sei, que é linda, que é maravilhosa, mas eu não sei a hora que eu devo cantar. Então, para que serve isso? Então, o saber fora de lugar, ele não faz o menor sentido. A gente precisa aprender e a gente precisa caminhar dentro de uma tradição, pai, para não inventar o que já existe. Todos nós, quando chegamos no mundo, a galinha da Angola já estava pintada. Não fui eu, nem o senhor, meu pai, nem mãe menininha, nem pai perso que pintaram a galinha da Angola. Ela já estava aqui. Ela já estava. Então, a gente já pegou uma tradição, a gente continua essa tradição. Obviamente que a tradição vai ter que se adequar à mudança dos tempos, mas nós não podemos confundir conhecimento com informação. A internet vai dar informação, a internet vai trazer muitas informações, mas qual a qualidade dessa informação? Qual é o sentido que essa informação tem se ela não se encaixa com aquilo que você aprendeu dentro do seu terreiro? Então, o saber que não tem base, que não tem referência, ele é inócuo, ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Eu posso achar linda a cantiga, mas eu não entendo... Antes de qualquer coisa, seguir sua casa, né, pai? Claro. Antes de Sim.
Coisa. E é isso. Seguir sua Segue o casa. seu axé, segue a sua referência, faça do jeito que você aprendeu, não tenha preocupação de inventar o que já existe, né? Faça o arroz com feijão bem temperado, gostoso. Não adianta nada você fazer o estrogonofe e não saber a hora de botar o creme É de isso. leite. Aí você desanda tudo e aí ninguém vai conseguir comer aquilo, porque vira um pouco de tudo que não é nada. Com certeza. Pai Dinei, um abraço, meu querido. Beijo no coração do senhor. Vamos lá. Tem uma pessoa que perguntou o santo, mas para saber o santo, na verdade, eu mesmo vou responder. Tem que jogar búzio para saber corretamente. É o único jeito. Aí, aliás, meu pai, às vezes a gente tem tanta dúvida, tem que confirmar com outro jogo, tem que buscar recursos nos mais velhos, tem que dar borinha na pessoa, né? Tem que Tanta esperar coisa. a lua fazer isso, muita coisa para descobrir, às vezes, um orixá, que às vezes o orixá se esconde mesmo, né? Tem orixá que está escrito na testa, mas outros não, então, obviamente. Pai, o senhor atende com entidades? Peraí, pai, que deu uma travadinha. Eu vi. Voltamos. O senhor atende com entidades? Olha, pai, eu queria ter tempo para atender com as minhas entidades, viu? Já atendi, hoje eu não consigo mais, hoje eu não dou conta de ter um dia designado na semana para fazer isso, então não tem como. Eu acho que o Candomblé de São Paulo, uma das características do Candomblé de São Paulo é esse atendimento com as entidades. As pessoas em São Paulo gostam muito de ter a conversa com a entidade, mas infelizmente a gente não tem como, dentro daquilo que a gente, de todas as atividades que eu faço, porque não é só o terreiro, pai. Às vezes eu tenho que parar para escrever, às vezes eu tenho que parar para preparar uma aula, às vezes eu tenho que participar de uma banca de doutorado, de mestrado, então eu tenho que ler teses e dissertações, às vezes eu tô na orientação de uma pesquisa, então não dá tempo. Então eu jogo os meus búzios E aí vai. e faço o que dá, pai. E vai indo. Agora, as entidades vêm, né, vêm de vez em quando, e a entidade está aqui, né, tem as coisas dela, tem ali a imagem, a pessoa vai lá, acende uma vela, faz o pedido, e ela sempre vai ser atendida. Axé. Qual é a planta de maior energia e proteção? Qual a folha? Olha, pai, a gente tem muitas folhas, né? No candomblé, as folhas são infinitas, né? A gente, toda folha, né? Eu, Ebobô, Atixegum, toda folha tem o poder de curar. E acho que é importante que cada um procure saber, né, quais são as folhas para o seu orixá, as folhas que servem para o seu orixá, as folhas que podem ir na cabeça, as que não podem ir na cabeça, as que são quentes, as que são frias, e saber para que servem as coisas. Não sei se tem uma folha que seja mais importante que a outra. Tem folhas com as quais alguns rituais não podem acontecer, né? Então, aí tem folhas que não podem ir em alguns rituais. Então, tem preceitos, tem EOs para uma série de folhas, tem folhas que são proibidas para algumas pessoas, que são liberadas para outras, tem folhas que até meio-dia são de um orixá, que depois do meio-dia são de outro. Então, é muito importante que esse conhecimento seja difundido, mas eu acho que seria muita presunção da minha parte dizer que tem uma folha mais importante, né? Eu mesmo queria ser um grande conhecedor de folhas, mas eu deixo isso para os holossães, eu deixo isso para os babalossães. Aqui em casa tem um menino que é muito o Thiago, um filho querido, que está aqui se especializando, falando, você está sendo testado para ver se um dia esse posto vai ser seu. E ele está se mostrando muito capaz de pesquisar as folhas, de entender, e ele vem e ensina muita coisa a respeito das folhas. E eu acho muito bonito, né, incentivar os filhos de santo a buscar conhecimento, porque na casa de Candomblé o sacerdócio precisa ser dividido. O babalorixá, ele é simplesmente aquele que coordena a engrenagem para que tudo ande. Mas eu trabalho nessa casa, pai Claudinho, para um dia ser desnecessário. Eu trabalho no meu terreiro de Candomblé para que eu seja desnecessário. Porque aí, o dia que eu for desnecessário, que as pessoas conseguirem fazer um orô sem mim, buscar uma folha, montar uma cama de iaô sem mim, deixar tudo preparado sem a minha presença, é um sinal de que eu já posso morrer em paz. Porque a gente vai demorar. A gente assume a morte para viver bem, pai. Eu vou viver 156 anos, vou completar meus 156 anos, mas eu tenho que estar preparado e preparar os meus para saber o que eles têm que fazer. E é importante que a gente fale de morte, sim, no terreiro de Candomblé. É importante que a gente assuma a morte como parte da vida, porque a gente precisa explicar para as pessoas que a morte não é um tabu, ela não precisa ser um tabu para nós. E que a gente precisa saber e aprender a lidar com a morte, porque a morte vem nos testar e ela vem nos visitar todos os dias. Então, e quando a gente chega à velhice, a gente venceu a morte.
senhor está falando de morte, eu vou entrar numa pergunta que toda casa de candomblé tem, as pessoas têm que ter consciência. Quem é o herdeiro da casa do senhor hoje? Não tenho uma pessoa apontada como herdeiro, por isso que eu digo que eu não estou preparado para morrer, né? A gente tem que ter um herdeiro apontado para morrer. Mas, obviamente, que eu já tenho as coisas organizadas e caso eu morra amanhã, né, e eu espero que não, mas as pessoas vão saber aqui em casa como elas têm que conduzir o interregno até que um herdeiro seja apontado. Eu acho muito bonito, pai Claudinho, quando a gente tem a possibilidade de escolher uma pessoa e já legitimar essa pessoa enquanto a gente está vivo. Essa construção é fundamental dentro do terreiro. Mas acho importante, por exemplo, que a gente perceba o modelo que o Pai Pércio implementou através da gestão do Battistini, onde ele apontou os 4 herdeiros e depois de um interregno de 12 anos, quase, Mãe Luizinha assume como Ialorixá. E eu acho que esse foi o tempo, esse período, né, de gestão partilhada, foi um tempo para que as pessoas pudessem, né, conhecer o andamento do axé, para que o axé pudesse se consolidar com a renovação depois da morte do seu fundador. E hoje, Mãe Luizinha de Nanã está onde ela sempre deveria ter estado. E cada um, né, vai tocando o seu caminho, as pessoas foram encontrando as suas afinidades, as suas aptidões, né? E o tempo se mostrou mais uma vez, por isso que eu gosto do orixá, né, com tempo, porque o tempo se mostra sempre aquele que resolve e acomoda todas as coisas da melhor maneira, né? Então, hoje nós temos aí a Lorixá, Mãe Luizinha de Nanã, né, comandando os destinos do Axé Battistini, estando ela no lugar que ela sempre deveria ter estado. Mas se foi importante esse interregno para que o Axé se organizasse, para que as pessoas pudessem entender o seu papel dentro do Axé, e para que elas pudessem buscar também os seus próprios caminhos, obviamente que isso também foi uma condição imposta por Xangô para que a casa dele continuasse. E é muito orgulho para nós, né? Pai, foram 12 anos. Não entendi, pai. Foram Foram 12 anos de interregno, né? Então eu acho que foi um período de organização. Lutou a vida inteira dela, enfim, né? Eu acho que Xangô escolheu e teve esse merecimento, eu acho que é isso mesmo. Mas a gente não pode desconsiderar, pai, que esse período de preparação, né, de interregno, como eu chamo, em que o posto de Babalorixá e Alorixá esteve vago, né, vago entre aspas, foi um período importante para que o axé pudesse crescer, prosperar e principalmente se implementar como uma referência para grandes sacerdotes que saíram de lá, para grandes sacerdotes que saíram dessa gestão partilhada, como é o caso do Pai Carlinhos. É um grande sacerdote que sai dessa gestão partilhada e que se mostra uma pessoa capaz, né, de levar o legado do Pai Pércio com muita competência. Axé. Pai, e como é ser um homem de Oxóssi? Olha, ser um homem de Oxóssi é, antes de tudo, ser um homem compreendido, Pai Claudinho. Você sabe bem o quanto as pessoas dizem que gente de Oxóssi não tem coração, que gente de Oxóssi não tem sentimento, que gente de Oxóssi é arrogante, é metida, é falsa, enfim, essas coisas todas que as pessoas dizem, mas eu acho que, antes de tudo, ser de Oxóssi é assumir que a gente só tem uma flecha, e que, tendo uma única flecha, nós precisamos ser obstinados, e que às vezes não dá tempo de a gente desviar do nosso objetivo, do nosso projeto, para olhar para outras coisas. Às vezes não dá tempo nem da gente viver a nossa própria vida em detrimento das escolhas, né, que a gente acaba fazendo. Eu sou um homem feliz e acho que não teria um orixá melhor para estar na minha vida do que o Oxóssi, que me ensina todo dia a ser mais perfeito naquilo que eu escolhi. Claro que a perfeição é uma presunção, é uma utopia, mas a utopia me faz caminhar na direção dos meus objetivos. Então, para mim, ser de Oxóssi é isso, é caminhar sempre para alcançar uma perfeição que a gente sabe que nunca vai chegar, mas que a gente almeja. Uma palavra de conforto, pai. Uma palavra de conforto é confiança, é fé. Para mim, foi muito importante, no momento mais difícil da minha vida, ter o orixá do meu lado, né? Saber que o orixá nunca me abandonou. E eu acho que as pessoas precisam aprender a acreditar para ver. Acreditar para ver. Eu não quero ver para acreditar, eu acredito para ver. Então, antes de qualquer coisa, eu sei que tudo sempre vai dar certo. Porque tudo deu certo até agora, pai. Nada saiu como eu queria, nada saiu como eu tinha planejado, mas tudo deu certo. O orixá nunca me deu o que eu pedi, mas sempre me deu o que eu precisava. Orixá de devoção. Exu.
Sempre Exu, meu pai Exu Eleguá, né? Exu Aladê, esse aqui, ó, que me acompanha por qualquer lugar, meu pai, do mundo, onde eu for, onde eu ando, com muito orgulho, eu carrego Exu comigo. Então, eu sou Exu e Exu sou eu. E eu assumo o Exu na minha vida como um elemento não só de transformação, mas de realização. Exu foi, para mim, a potência de realizar e compreender o culto de Exu e ser cada vez mais exúnico, né? Entender as epistemologias de Exu, entender Exu como um princípio científico, entender Exu como uma possibilidade de ethos, né? De visão de mundo, foi fundamental para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, eu sou Exu. E eu tenho um Exu dentro de mim que pulsa fortemente e eu sigo todas as determinações desse Exu. Então, Exu é isso aqui, ó, o meu coração que pulsa, que sente profundamente, e aquilo que eu sinto profundamente, meu pai, é a verdade. E essa verdade sempre tem sido muito certeira, tão certeira quanto a flecha de Oxóssi na minha vida. Bom, muito bem. Um desejo a realizar? Olha, eu tenho um desejo muito objetivo, pai. Eu quero fazer um ano sabático. Eu ainda quero, né, mesmo tocando meu sacerdócio, eu me preparo e acho que quando uma vez eu fui me aconselhar com o pai Carlinhos, e ele jogou os búzios para mim, isso há muitos anos, pai. A gente não tinha nem perspectiva da pandemia. E eu disse para ele, pai, eu quero um ano sabático, eu quero parar um tempo do meu sacerdócio, eu quero dar um tempo. Eu queria saber se o Oxóssi me permite isso. Ele jogou os búzios e disse, Oxóssi não tem nada contra, meu pai. Pode ir. Mas onde você for, o seu sacerdócio vai. Eu, naquele momento, não entendi, né? Onde eu for, o meu sacerdócio vai. Até que veio a pandemia, pai Claudinho. E a pandemia me ensinou que aonde eu for, vai o meu sacerdócio. Então, eu posso pegar meus búzios e ir para o outro lado do mundo, e assim como a gente está conversando, eu também posso jogar os búzios para as pessoas, porque a pandemia nos expandiu para isso. Nós, para que as nossas casas de candomblé pudessem se manter, sobreviver e dar o sustento para muitos que dependiam do terreiro, nós tivemos que fazer jogo online, que fazer boa distância, e a gente se virou como a gente pôde durante a pandemia. Então, eu fui muito criticado porque, por exemplo, na época do Lubagé, o meu sabejé, que eu vou todo ano com o meu balai de pipoca na cabeça, subo para a Avenida Paulista e vou pedir esmola para o Baluaê. Mas eu não podia, era pandemia, as pessoas não estavam na rua, eu também não podia ir para a rua. Eu tinha que ter responsabilidade. Aí a gente vai para a internet e pede, gente, quem puder contribuir, a conta é essa aqui, a conta do terreiro, está aqui o CNPJ, contribuam. E as pessoas contribuíram, as pessoas ficaram felizes de contribuir, as pessoas ficaram felizes de ajudar. E quando eu postei uma foto da folha do Olubagé cheia, agradecendo essas pessoas e dizendo que eu estava comendo, como eu comi de fato, aquela comida, pensando em todas aquelas que tinham feito um pedido para o Baluaê naquele momento e que foram atendidas por esse orixá tão poderoso, que elas, agradecendo a elas por terem contribuído, meu pai. Então, o candomblé nos deu essa possibilidade de expansão, de fazer das redes também, de fazer o bom uso das redes, para que as nossas casas crescessem, para que as nossas casas pudessem fazer mais pelas pessoas, porque aqui a gente vai angariando todas as coisas para redistribuir, meu pai. Porque o que a gente precisa é muito pouco, meu pai. O que a gente precisa é só de uma viagem para Paris, uma outra para Nova York de vez em quando, e está muito bom para nós. Ai, meu Deus Fora do isso, céu, esse a gente vive para a comunidade. Esse único que eu adorei essa palavra, já vou roubar. Babaebé Leandro de Oxum também falou que adorou esse único. Eu fico muito contente, pai, de o senhor ter aceito Através do Espelho de uma forma muito positiva. Nós estamos aí, todo mundo votando, todo mundo pediu, pediu. O pai sempre com uma agenda, eu com outra, e a gente fazendo de um jeito, fazendo do outro. Mas Gilda estava aqui com a gente também. Foi uma das cotadas também para fazer Através do Espelho, que eu faço sempre uma votação toda semana. Gente, o Através do Espelho não é comprado. Eu não escolho as pessoas que escolhem as pessoas. Vocês que ficaram com a gente até agora aí, 183 pessoas conosco até agora. Teve mais pessoas, então isso é maravilhoso. Pai, vamos ter... E que vai ficar salva, né, pai? Vai ficar salva a live, eu espero. Vai ficar salva. E que outras pessoas possam acessar, né? E que isso tudo possa reverberar. Eu já peço autorização para colocar no nosso canal do YouTube também. Meu né? pai, por favor, fique feliz. E a gente vai... eu tenho certeza que entre todas as coisas que a gente falou, pai, tem uma palavra que alguém estava esperando. Né? Hoje eu postei uma foto do meu diploma de doutorado.
e tinha uma moça que estava ali, ó, com o sacrifício dela, contando que ela estava ali perto de desistir. E uma das coisas que eu falei é: não desistam do seu sonho. É difícil, é duro às vezes, a gente tem que se sacrificar, mas quando a gente consegue, vale muito a pena. Então, às vezes a gente pensa que é uma palavra que a gente está jogando para o vento, pai, mas ela sempre encontra alguém e ela sempre vai ajudar alguém. Então, é muito importante isso que o senhor está fazendo. E eu fico muito feliz que as pessoas estejam aqui. Mando um beijo carinhoso para todo mundo. Peço a essas pessoas todas que ficaram com a gente até agora que possam me abençoar grandemente, que me incluam nas suas orações, que me abençoem sempre e que estejam conosco em todas as ações que a gente vem a fazer, que venham ao nosso terreiro, ao Ileu Baquetu Axé Minilá, que vão até o Ileolá conhecer essa casa que é tão bonita, vão a todos os axés, visitem as casas, ajudem, contribuam com as festas nos terreiros. A gente precisa muito da ajuda de todo mundo e principalmente da luta, né, e da arma de cada um, da arma que cada um tiver para contribuir por um país mais justo e mais igualitário e para um mundo melhor para todos E nós. quem, né, pai? é o pai Rodney através do espelho? Olha, o espelho para mim é um grande símbolo do olhar para si. Nós precisamos aprender a exercitar esse olhar para nós mesmos, né? Às vezes a gente olha para todo mundo, cuida de todo mundo e esquece de se olhar, esquece que ninguém pode dar o que não tem. Então é muito importante, Pai Claudinho, que nós estejamos felizes, que a gente tenha o nosso período de férias, que a gente possa curtir a nossa praia, curtir o nosso carnaval, as nossas viagens, porque a gente sempre volta melhor, sempre volta revigorado e pode também dividir, partilhar. Na verdade, eu gosto da palavra partilhar essa felicidade com as outras pessoas. E, principalmente, pai, quando eu estou em Paris, quando o senhor está em Paris, quando a gente está em qualquer lugar do mundo, mostrando que a gente pode estar lá, a gente está fazendo com que outras pessoas possam se espelhar em nós e que elas também passem a transformar esses sonhos, que às vezes parecem inatingíveis, num objetivo, num projeto de vida. Então, eu fico muito feliz em ser espelho para as pessoas, porque, antes de tudo, eu pude ser um espelho para mim mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero agradecer do fundo do coração esse homem lutador, guerreiro, negro, lindo, meu irmão de Oxóssi, eixo único, que luta, batalha e mostra para todo mundo que com fé a gente chega lá e que essa fé transforma, essa fé eixo única, mostra para todo mundo que as coisas podem acontecer. Então tenha fé você também. E faça que nem ele, que ele luta. Ele, a festa dele começa às 6 da manhã. Olha o que é a fé. Poderia estar dormindo até tarde, mas ele quer fazer a alvorada de Oxóssi às 6 da manhã e fazer um dia dedicado ao rei do Queto e lutar e fazer cada vez mais. Obrigado a todos que estiveram até agora. Pai Robson, Pai Rodney, a minha bênção. Obrigado pelo carinho, hoje e sempre. Achei, meu pai. O senhor, nos seus pensamentos, aí peça sempre por mim, que eu acho que não tem nada melhor a gente pedir a proteção para o próximo, né? Ser abençoado cada vez mais. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Que o Através do Espelho mostre para todo mundo o pouquinho de tempo que nós gastamos aqui, mas mostre para todo mundo que um pouquinho de ensinamento também e aprendizado vale a pena. Meu pai, um beijo no coração, um beijo na família toda. Beijo para todos. Que Oxóssi esteja sempre com o senhor, Exu seja sempre seu caminho, e Oxum lhe banhe cada vez mais, e o senhor continue essa pessoa maravilhosa. Axé, meu pai. Um beijo para todos. Axé. Segunda-feira, vamos votar aí. Quem será o próximo convidado no Através do Espelho? Pai Rodney, meus respeitos, um beijo no coração. Beijo. Axé para todos.